E aí, galera, um monte de coisa acontecendo aqui no Brasil, nomeação de ministro, presidente tomando posse, mudança de bancada para cá, para lá, mas o que me chamou a atenção mesmo é o que rolou nos Estados Unidos essa semana. Para quem só viu aparecendo na manchete ou tá meio desligado do mundo, a gente teve um dos momentos mais surreais, ou melhor dizendo, alguns dos momentos mais surreais da história dos Estados Unidos. Pois bem, eu preciso contar essa história para vocês a partir desse cara que vocês estão vendo aqui atrás de mim, rodeado por esse monte de puxa-saco aqui. Eu estou falando de Kevin McCarthy, deputado da Califórnia, nos Estados Unidos, que acaba de ser eleito rapidinho, não foi nem um pouco rápido, como presidente da Câmara dos Deputados. Essa história é um pouco mais comprida e eu preciso que vocês me acompanhem atentamente, por isso pega o seu caderno, pega aí sua canetinha e vamos fazendo as anotações aqui para ficar tudo muito bem consolidado na cabeça. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a democracia americana é que os procedimentos são muito antigos, certo? A grande maioria deles deriva lá da Constituição de 250 anos atrás. Então, a gente precisa primeiro entender que tudo é muito tradicional na democracia americana, a começar dos dois principais partidos. Isso mesmo, dois principais, porque diferentemente do que a gente acredita, nos Estados Unidos não tem só dois partidos. Muita gente pensa que é só isso, né? Porque vê lá os republicanos, os democratas, mas não. Os Estados Unidos, inclusive, tem mais partidos que o Brasil. Isso mesmo. Para você que acha que no Brasil tem muito partido, nos Estados Unidos tem mais. Mas como lá não tem justiça eleitoral, a coisa é um pouco mais solta. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o candidato do Partido Libertário nessa última eleição que elegeu o presidente Joe Biden do Partido Democrata recebeu 1,1% dos votos dos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma série de outros partidos. No entanto, com viabilidade eleitoral, com recursos financeiros, com apoiadores privados, com bastante estrutura, são realmente apenas o Partido Democrata e o Partido Republicano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa entender é que Joe Biden é o atual presidente dos Estados Unidos. Quem é Joe Biden? Joe Biden é aquele velhinho aí que você já cansou de ver na TV, né, que tem uma agenda ambiental bastante larga, né, fala sempre sobre temas envolvendo tanto minorias quanto a agenda ambiental, mas que tem dado muitas caneladas no âmbito da economia. E por isso a oposição ganhou bastante volume, bastante força, por assim dizer. A oposição, que é do Partido Republicano, que era o partido que ocupava a Casa Branca na última gestão sob Donald Trump, né? E só para a gente entender como é que era a composição da Câmara dos Deputados há bem pouco tempo. Por quê? Já eu explico. O Partido Republicano tinha 211 deputados e o Partido Democrata tinha 220 deputados na Câmara dos Deputados. Então, para você aprovar uma lei, né, talvez algum requerimento, abrir alguma investigação, você precisaria ter a maioria mais um. E o Partido Republicano não tinha. No entanto, diferentemente daqui do Brasil, as eleições são solteiras, né? Aqui no Brasil você tem deputados federais, senadores eleitos na mesma eleição que o presidente. Lá não. Lá o presidente é eleito, passa-se um tempo, né, acho que um ano, e aí você tem a eleição para o Congresso. Acontece que o Partido Democrata do presidente Joe Biden perdeu a maioria nas duas casas. No Senado ficou empatado, ficou com o mesmo número dos dois lados. E na Câmara, essa eleição, que é conhecida como midterms, né, o Partido Democrata, que tinha 220 cadeiras, caiu para 213, enquanto o Partido Republicano, que tinha 211, subiu para 222. Portanto, o Partido Republicano adquiriu maioria na Câmara dos Deputados. Isso é conhecido na literatura da ciência política como governo dividido, ou seja, o presidente da República é de um partido e o presidente, ou melhor dizendo, a maioria no Congresso é de outro partido. Pois bem, disso tudo, aconteceu um fato bastante inusitado e era aqui que eu queria chegar com vocês.
Acontece que os novos deputados foram tomar posse, mas para tomar posse eles precisavam primeiro eleger o presidente da casa, que é claro, tendo maioria, e como tradicionalmente se esperava, que o eleito seria alguém de consenso do partido que tem a maioria, no caso o Partido Republicano, que está inclusive querendo abrir investigações em relação à administração de Joe Biden. Acontece que eles não conseguiram eleger o presidente da casa, que tinha a maioria dos apoiadores ali naquele momento, que era o Kevin McCarthy, esse cara que está aqui atrás de mim, na primeira votação. Não. Também nem na segunda. Terceira. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Só na 15ª votação. Esse é o maior impasse na história dos Estados Unidos nos últimos 164 anos. Isso quer dizer que foram 15 tentativas sem que o partido que tinha a maioria conseguisse ter um consenso sobre o nome que eles queriam que assumisse o comando da casa e pudesse estruturar uma agenda de oposição e influenciar nas políticas públicas lá dentro dos Estados Unidos a partir da Câmara dos Deputados. Pois bem, isso se deve a alguns fatos muito curiosos. Primeiro, Kevin McCarthy, esse cara aqui que eu estava dizendo, ele estava tendo um opositor bastante interessante, que era Matt Gaetz, que inclusive chegou a votar em Trump para presidente da Câmara dos Deputados. Isso mesmo, mas o Trump não é deputado. Mas a Constituição americana diz que você pode eleger como presidente da casa qualquer cidadão, mesmo sem ter mandato. É daquelas loucuras que a gente não consegue entender à luz da nossa democracia. Pois bem, mas por que se deu tanto impasse? Bom, o que a imprensa trouxe é que algumas facções do partido se dividiram, algumas facções dentro do Partido Republicano, em especial uma facção de extrema direita que tinha fortes ligações com Donald Trump, que inclusive orientou a essa facção o voto no Kevin McCarthy para mostrar a força do Partido Republicano. Mesmo assim, essa facção se dividiu, e principalmente entre alguns nomes, como de Kevin Hern, do deputado de Oklahoma, e de Byron Donalds, que é um opositor do Kevin McCarthy lá na Califórnia também. E bem, a ala mais radical do partido, esses 20 deputados, por assim dizer, estavam reivindicando espaços maiores e melhores dentro da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque só assim eles têm mais condições de impor a sua agenda, como, por exemplo, mais vagas na Comissão de Constituição e Justiça, que é, por exemplo, para poder exercer algum tipo de veto, algum projeto que venha do Executivo. Além disso, eles exigiram uma mudança no regulamento para que se tornasse passível de destituição do presidente o requerimento que hoje precisa de 5 assinaturas, ou seja, 5 deputados precisam assinar um requerimento para retirar o presidente da Câmara. Eles fizeram com que Kevin McCarthy se comprometesse a mudar isso do regulamento para apenas um deputado. Pois bem, eles arrancaram as calças, a cueca, arrancaram a dignidade do Kevin McCarthy, até que no sábado, no dia que eu estou gravando, exatamente hoje, o Kevin McCarthy finalmente conseguiu que 14 dos 20 deputados que estavam em rebeldia conseguissem depositar o voto no Kevin McCarthy na 15ª oportunidade. Isso é importante sob vários fatores, mas eu quero explicar para você como é que a gente chegou até aqui. Uma aluna minha acabou me enviando em uma caixinha de pergunta que eu abri lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, você está perdendo tempo, @profguilhermecp, muitos conteúdos de entrevistas minhas para a imprensa, né, em jornais e tantos outros assuntos, e até o meu dia a dia eu publico lá, então me segue, porque inclusive esse quadro que eu estou começando hoje, quadro, professor, uma dúvida, eu estou abrindo a caixinha de perguntas lá no Instagram, essa aluna me enviou, querendo saber um pouco mais sobre o tema, do que estava acontecendo nos Estados Unidos, para que eu fizesse um vídeo mais longo, que é esse vídeo que está vindo aqui para o YouTube. Então, me segue lá no Instagram. Se você ainda não ativou o sininho aqui do canal, eu não sei o que você está fazendo. Para, meu filho, para um segundinho, para o vídeo, vai lá, me segue, aciona o sininho para você não perder nada do que vai sair aqui no canal, porque tem muita coisa boa vindo, tá bom? Então,
esse quadro que está estreando hoje, Professor, uma dúvida, trazendo esse tema. Acabei de explicitar aqui para vocês toda a lógica desse impasse, até que nós chegamos aqui na eleição do Kevin McCarthy, acabará por ser melhor consolidado, onde eu vou trazer uma cerejinha do bolo, que é uma análise um pouco mais específica, daqui a pouco, após a vinheta. Então espera aí um minutinho que eu já volto. Como eu ia dizendo, a gente precisa analisar algumas coisas. Então eu pontuei algumas coisas para a gente entender um pouco melhor sobre o que está por trás das consequências desse evento que a gente assistiu durante essa semana passada. A primeira coisa é que o Partido Republicano já demonstrou que vai ter dificuldades em ter disciplina dentro da bancada, o que às vezes é natural. Só que em um partido que é o único partido opositor ao presidente da República, e, melhor dizendo, é o único partido mesmo, a não ser o partido do presidente da República, com assento no parlamento, isso pode ser mortal. Se é um partido que pretende fazer uma oposição ferrenha e quer construir uma agenda de modo a abrir espaço para que os republicanos voltem para a Casa Branca, eles já demonstraram que tem problemas. Por quê? Porque bancadas divididas tendem a ser bastante prejudiciais. Só fazendo um paralelo, aqui no Brasil a questão da disciplina partidária também é um problema dentro do Congresso Nacional. Só que aqui você tem algumas ferramentas, alguns elementos que nos Estados Unidos não existem, como por exemplo, lá o parlamentar tem bastante independência em relação ao partido. Aqui, o mandato pertence ao partido, então tem sempre aquela ameaça, bom, então eu posso pedir seu mandato de volta na Justiça Eleitoral, caçar seu mandato, e aí volta e eu passo para o suplente. Enfim, eu estou gravando um conteúdo a respeito disso que já a gente conversa um pouco mais para a gente entender como é que isso funciona também no Brasil. Mas voltando para o assunto, então o Partido Republicano vai ter bastante dificuldade em ter coesão, isso já fica demonstrado, e alguém pode dizer, mas são só 20 deputados. São 20 deputados hoje que pertencem a uma ala radical do Partido Republicano. Quantas alas diferentes dentro do Partido Republicano, ou do GOP, né? Grand Old Party, o grande partido, o grande velho partido dos Estados Unidos, você não tem tanto alas antigas como alas mais moderadas e pragmáticas, como a do novo presidente da Câmara dos Deputados, e mesmo alas mais radicais, ligadas a Donald Trump, ligadas a teses mais conspiracionistas. Há várias. Isso é um problema na disciplina partidária, em especial de um partido que está vendo assim grandes oportunidades de voltar à Casa Branca, porque você tem um presidente que vem tendo uma gestão econômica bastante questionável, que é Joe Biden. E isso tem um motivo. Por que dessa indisciplina? É porque, na verdade, as linhas partidárias dentro do Partido Republicano e mesmo do Partido Democrata não se resumem a duas. Então, se a gente voltar ao conceito lá do Maurice Duverger, anota aí, Maurice Duverger, que se escreve sobre partidos políticos, em sistemas bipartidários, há uma tendência, na verdade, em sistemas multipartidários, de uma bipartidarização na competição eleitoral. O inverso também pode ser observado nos Estados Unidos. Você tem uma bipartidarização na competição eleitoral, mas que quando você chega dentro do parlamento, ele se multipartidariza. Ou seja, são vários partidos criados dentro do mesmo partido. Porque partido, gente, são partes da sociedade, são partes dos segmentos da sociedade presentes na representação política dentro do parlamento. E isso é um problema, porque se você tem várias linhas partidárias dentro do mesmo partido, você espera um mínimo de coesão para que o projeto do partido de retomar a Casa Branca seja mantida. Então, se o Partido Republicano hoje tem diversas alas
que não conversam entre elas, não é um problema um partido ter várias alas, mas é um problema quando uma começa a fazer oposição ao próprio partido, como tem sido o caso. Como foi o que a gente assistiu nesse caso que eu estou explicando aqui no vídeo. Quando isso começa a acontecer, meus caros e minhas caras, você começa a ver o partido se fragmentando e a democracia começando a mudar a face. De uma forma muito estranha, porque na democracia americana, como eu disse lá no início do vídeo, as coisas são muito tradicionais, elas se modificam muito pouco ao longo da história. Então, eu acho que essa tendência de multipartidarização no interior do parlamento americano pode ser um problema a médio e longo prazo. A gente precisa estar bastante vigilante e conforme as coisas forem desenvolvendo, não se lembrem, não se esqueçam, melhor dizendo, não se esqueçam de me mandar seu questionamento, se aparecer mais alguma grande novidade nesse assunto que você esteja acompanhando, aqui para o nosso quadro Professor Uma Dúvida, lá no meu Instagram. Não se esqueça de me mandar qualquer ideia que você tenha a respeito disso. E mais importante do que isso, o que isso representa de fato para as eleições já do ano que vem nos Estados Unidos? Eu acredito que a curto prazo, pelo menos, o Partido Democrata saiu fortalecido nessa confusão. Tanto é que podia ser ouvido dentro do parlamento os risos, as ironias dos deputados democratas que aproveitaram o momento para tripudiar sobre a bagunça republicana. E nesse momento Joe Biden aproveitou, né, da imagem, mostrou que estava trabalhando enquanto os republicanos estavam perdidos no embate dentro da casa. Então, nesse momento os democratas saem fortalecidos, mas o grande ponto que nos importa aqui é se os republicanos terão um grande líder agora que consiga reaparecer, seja ele Donald Trump, o que eu acho que do ponto de vista de ser consenso ele não é, mas alguém que seja um consenso dentro do partido que consiga unificar todas as tendências novamente para preparar o partido para as eleições do ano que vem, que são eleições para presidente. Acho que esse é o grande ponto de interrogação. Se não aparecer alguém com essa capilaridade política, com essa capacidade de arregimentação de todas as tendências, Joe Biden sai muito fortalecido. E mesmo que ele não vá concorrer, o que ele já disse que vai anunciar no final de janeiro deste ano, mesmo que ele não vá concorrer, algum outro nome democrata pode lucrar bastante nessa história. Então vamos continuar acompanhando. Esse primeiro Professor Uma Dúvida, eu acho que foi bem bacana, pelo menos para mim foi bem interessante estudar todos esses elementos. Não deixe de acompanhar. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Me siga nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. Acione o sininho para você receber todos os conteúdos que eu vou estar lançando aqui daqui para frente. Vai ser um prazer a gente estar falando sobre vários temas. Eu quero estar aprendendo com vocês, então mandem seus comentários. Quero ensiná-los também diante daquilo que eu puder. E eu espero que tenha sido bastante proveitoso, porque para mim também foi. Então, forte abraço e até a próxima.